Boa noite a todos. Mais uma noite, não é, gente? Nós aqui, mais uma segunda-feira, né? Nós aqui já juntinhos, reunidos, para falar sobre um tema que é muito, muito interessante. E hoje, esse tema, ele está associado à capacidade que a criança tem de se tornar independente. Bom, eu sou Jane Rezende, eu sou pediatra e eu sou coach de pais e crianças. E sempre eu falo, gente, por que é que eu faço esse trabalho hoje? Como pediatra, eu tenho observado as dificuldades que são naturais e inerentes dos pais, né, no processo educacional, e muitas pessoas às vezes pensam assim, mas isso é besteira, e eu sempre estou falando aqui para vocês, sempre eu vou falar, não quero me meter na vida de vocês. Eu vejo muitas postagens e semanalmente vocês veem que eu falo isso, né? Na verdade, eu quero caminhar junto com vocês. Por quê? O adulto de hoje, um dia foi criança. A dificuldade que eu tenho hoje comigo, sendo pai, sendo mãe, ela vem de onde? Das crenças que eu trago da infância. E como é que surgiram essas crenças? Essas crenças, essa forma de ver, e a vida modifica. E, gente, vocês percebem que as crianças hoje, elas estão nascendo diferentes do de antes. Isso aqui não é saudosismo. Na verdade, isso é uma realidade. A vida muda. E nós, pediatras, professores, pais, mães, cuidadores, ideal é acompanhar a mudança que essa vida está tendo, né? Para quê? Para que a gente consiga dar suporte a gente. Ou seja, quando eu aprendo, eu atuo com mais tranquilidade, com mais propriedade, ensino e conduzo a esses seres que o universo, que Deus colocou nas nossas mãos, na nossa vida. Quer seja professor, pai, mãe, cuidador, avô, avó, tios, certo? E, na verdade, a família, ela deve andar sempre unida, né? Sempre unida para esse trabalho de processo educacional. Aí a gente diz assim, no mundo atual, não é no mundo atual sempre, tá certo? Porque cada época tem a sua peculiaridade. Então, hoje a gente vai falar sobre autonomia na criança. E o que quer dizer autonomia? Autonomia é a minha capacidade, de forma objetiva, é a minha capacidade de saber, de decidir, de fazer algo de acordo com a minha necessidade ou de acordo com o que é necessário fazer, baseado nos conhecimentos que eu já tenho, tá certo? Para a criança, gente, os primeiros anos de vida, a primeira infância, que vai muita gente querida. Oi, Pauline, muita gente muito linda na minha vida. Olha, gente, eu gosto muito de vocês, viu? De coração. Então, baseado naquilo que eu estou aprendendo. Gente, esse aprendizado não é só para criança, não, viu? Esse aprendizado, quando a gente fala de autonomia, é para o adolescente também. Então, quando eu falar, eu falo assim, de acordo com a idade, eu falo criança, mas lembrar que o adulto um dia foi adolescente, que um dia foi criança. E nós que estamos hoje com crianças e com adolescentes, é fundamental a gente ensinar essas crianças a terem autonomia. E para que essas crianças tenham autonomia, é preciso, gente, do aval dos pais. Ai, mas, doutora Jane, eu quero que meu filho cresça. Quer. Mas, muitas vezes, o que eu percebo, quando a criança, o bebê, está indo, está chegando a criança, aí a mãe assim se segura, vai, meu bebê está indo, meu bebê está indo. E, muitas vezes, até por próprias emoções, os pais seguram a criança nesse crescimento, tanto físico quanto psicológico e emocional, e nesse desenvolvimento de habilidades. E quando a gente fala habilidades, não é habilidade só de escola, é habilidade na vida mesmo. Ou seja, dormir sozinho. Uma vez uma mãe perguntou assim para mim, sabe? Mas, doutora Jane, por que a senhora fica falando tanto?
tem que dormir só. Eu disse, por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento emocional da criança. A criança vestir a roupa sozinha não faz parte do crescimento dela, neurológico. Adquirir a capacitação motora, mas olha, a capacitação também de perceber assim que ela sabe fazer, que ela pode fazer, percebe? Então, quando o neném nasce, gente, já cortou, né, o cordão umbilical. Existe esse cordão emocional, ele nunca vai se desprender de pais, né, com os filhos. Principalmente da mãe, quando eu digo isso, não estou tirando o pai do sistema, é porque a mãe que gesta essa criança 9 meses, esse cordão está ligado diretamente ao corpo da mãe, tá certo? Então, quais são alguns fatores de riscos que tem para uma criança não desenvolver essa habilidade, essa autonomia? O emocional dos pais, tá certo? Um dos fatores, quando o neném nasce, ele já começar o aprendizado de que mãe é um e ele é outro, mas esse aprendizado, ele não vai acontecer logo, tá certo? Porque passa até 1 ano essa criança dependente dessa mãe ou desse cuidador para o aleitamento, para a alimentação, para o banho, para a troca de fraldas, os primeiros passos. Quando chega de 1 a 2 anos, essa criança, ela já começa a dar aqueles passozinhos que são interessantes. Levanta, cai, vai engatinhando. Isso, gente, é de capital importância. A partir de 1 ano é que a criança vai começando a perceber assim, ó, que ela é um e a mãe é outro. E vocês percebem que eu estou falando muito na mãe nesse momento. Ou seja, ela começa a perceber que a simbiose, essa simbiose, ela vai começando a ser, aos poucos, diferenciada. E é preciso a mãe estar preparada para isso emocionalmente. Uma vez, foi muito engraçado, uma mãezinha minha, eu falo, gente, porque sempre eu peço permissão para falar o fato em si. Uma vez eu falando para a mãe, né, eu disse, olha, agora está na hora dela ir para o quarto dela, tirar a chupeta, tirar o paninho. Os olhos da mãe se encheram de água. E eu imaginei que sentimento aquela mãe não estava tendo. Ou seja, para ela, era uma dor muito grande. E é muito engraçado. A criança, como ela no início da vida, ela tem mais... Oi, Cássia, muito obrigada. A criança, no início da vida, ela tem mais... Ela atua pelo instinto. Nós, seres humanos, nós já temos raciocínio e emoção associada, né? A criança não, a criança ela é mais instintiva. Então, o sofrimento, nesse momento, da mãe é muito maior, porque é um sofrimento consciente, entende? Então, ou seja, meu bebê está indo. E é muito interessante, né? Nem o demais, ou seja, aquela super proteção, nem o de menos, ou seja, o se vire, tá certo? Os dois extremos, isso tem uma repercussão muito grande na emoção da criança. Então, eu coloquei aqui, para que eu não esquecesse, eu pus aqui alguns fatores que são fatores de riscos para que a criança não tenha autonomia. Por exemplo, pais que têm medo que as crianças fiquem doentes. Então, essa criança ela não vai no chão, essa criança ela não sai muito. Ou seja, essa superproteção, e isso está muito inserido no medo de quê? Da perda do filho, do sofrimento do filho. Crianças que os pais não sabem ver chorar. Eu leio muitos artigos, eu vejo muitos questionamentos, eu vejo muitos pontos de vista. E assim, a criança não vai chorar. Como que uma criança não pode chorar? Ó, quando ela nasce, quando a criança nasce, a primeira fala dela é o choro. Ou seja, se eu tô, doutora Jane, normal, bebê de 3 meses, ter os cochilos tão breves durante o dia, tipo, não passa de 20 minutos. Patrícia, assim, eu não vou falar hoje, eu não vou falar sobre comportamento de sono, mas eu vou te responder. O bebê, ele não é mama e dorme, tá certo?
O bebê, ele tem o tempo dele, né, de dormir. Agora, veja, se ele não dorme, mas ele tá calmo, é uma coisa. Se ele não dorme, chora, aí tem que ver outras coisas, principalmente a fome, tá certo? Mas lembrar que o bebê ele não é mama e dorme, não, tá certo? Cada ser humano tem o seu ciclo do sono. Se ele é um bebê que só dorme 20 minutos, mas é um bebezinho tranquilo, isso é o ritmo dele. Bom, como eu estava falando, a superproteção, né? Os medos que os pais têm de a criança ficarem doentes. Então, essa criança, uma das coisas para que ela possa adquirir a própria independência é a criança engatinhar, é a criança pegar objetos, é a criança ter contato com pessoas. O segundo ponto é superproteção. Dormir no quarto. Oi, Claudinha. Dormir no quarto com os pais. Gente, até uma certa idade, meses, não tem problema. E uma vez eu já falei nisso, né? Crianças que dormem no quarto com os pais, ou crianças que estão doentes, crianças que têm refluxo grave, crianças que têm doenças crônicas, crianças que já têm alguma patologia. Aí são casos diferentes. Quando eu falo aqui com vocês, eu estou falando crianças que não têm doença, tá certo? Então, a criança, ela precisa aprender o universo dela, ou seja, um contato dela com ela mesma, tá certo? Então, criança que dorme muito tempo no quarto com os pais. Gente, isso cria uma super dependência. Isso cria, assim, crianças que podem ter muito medo, crianças que não sabem dividir espaço, crianças que não sabem fazer as coisas sozinhas. Isso é tão sério, gente. Já vi artigos que falam de cama compartilhada. Quem quer fazer, não, eu não digo não faça, eu oriento, tá certo? Eu falo os riscos. Então, o fato de uma criança ter o seu espaço não quer dizer que a criança, a mãe não pegue esse bebê, que a mãe não acalente esse bebê, que essa mãe não conte uma história, que essa mãe não cante para esse filho, que essa mãe não pegue esse filho quando está chorando. Isso não tem nada a ver com a criança ter o espaço dela. Falta de limites, ou seja, e aqui não vai nenhum julgamento nem pré-julgamento. Quando nós falamos assim, olha, agora está na fase, vamos dar um exemplo, agora está na fase de respetar, não consigo. E realmente as mães não conseguem, está difícil. E muitas vezes eu pergunto assim, sabe, gente, que idade tem mesmo o bebê? E que idade tem a mãe? O que é que eu quero mostrar isso? Eu não tô nem agredindo e também não estou julgando. Não tem nada a ver, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês é que a criança precisa, vou falar novamente, precisa de um adulto que mostre o caminho. Então, quando a criança não tem esse limite, quando a criança, e o nosso aprendizado, seja adulta, muitas vezes, infelizmente, é na dor porque a gente sofre. E muitas vezes não é a situação em si que é dolorida, é que a gente sofre, como que a gente vê todo o processo, é que a gente sofre. Né? E muitas vezes o adulto sofre por anos, por um motivo, por um não, por algo que não conseguiu fazer. Assim é a criança, né? Só que quando a criança ela aprende o limite, que limite? O limite que eu falei na semana passada, o limite do respeito, o limite de saber no início da vida, condicionalmente, o dormir, o saber o comer, a hora do banho. As crianças, elas têm o direito mesmo de reivindicar como nós adultos temos. E isso não quer dizer que vai deixar a filha mandar. Tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver com isso, tá certo? O limite que essa criança precisa ter, mas o direito de ser ouvido. O direito de perguntar. Porque, gente, é um ser humano. Está em fase de aprendizado. Entende? Então, o choro, no início da vida da criança, o choro é uma forma de comunicação. Não quero, não gosto, não vou. Mas de forma firme, amorosa, determinada. O pai, a mãe, o cuidador dá o limite. Porque senão vai essa criança para o mundo incapacitada a trabalhar
as frustrações. E vê, né, esse mês o pessoal está trabalhando muito o suicídio. E eu estava falando com a amiga hoje, né? Quando vem a tentativa dos jovens de suicídio, isso não começa naquela semana, entende? Isso não começa naquele mês. Isso começou, ó, lá atrás. Ou seja, cada um tem a sua personalidade, então são várias coisas envolvidas. O processo não é tão simples assim. Mas vamos das coisas mais simples. Isso é aquela criança que não soube receber o não, essa é aquela criança que não soube os limites da emoção, de espaço, de ter o ser, cada um precisa de expressar a sua essência, né? E ter o respeito garantido, inclusive a criança, principalmente a criança, porque ela é pequena, essa criança ela não tem a capacidade ainda assim do questionamento, e muitas vezes adultos, né, falam assim, eu que mando. A criança pode perceber isso, sem necessariamente, veja, ela ser agredida por palavras, porque existem vários tipos de comunicação. E hoje, graças a Deus, hoje o ser humano está trabalhando muito a comunicação não violenta, né? Mas a comunicação decisiva, determinada. Volto a dizer, se vocês me perguntaram, tive dificuldades? Tive. Muitas? Sim. Chorei na hora de dizer não para o meu filho? Sim. Fiz algumas coisas que eu digo para vocês hoje não fazerem? Fiz. E pela própria experiência hoje, eu sou muito persistente na parte de comportamento. Quem acompanha comigo, quem acompanha meu trabalho profissional, sabe o quanto que eu me detenho em comportamento. Porque na doença em si, gente, assim, a gente passa um antibiótico, a gente passa um analgésico, entende? A gente passa a receitinha da alimentação, mas a parte comportamental, ela é muito importante, porque o ser humano, ele não vive o tempo todo doente, ele não vive o tempo todo tendo febre, mas ele vive o tempo todo, a vida inteira, diante de um sistema psíquico, emocional, educacional, que pode tornar esse ser humano, lá na frente, mais determinado, sabendo ter metas, sabendo superar as dificuldades, que a gente não sabe o que cada um, a nossa história, o que reserva para as nossas vidas, então a gente precisa estar capacitado, né, para vencê-las. Outra coisa que eu já tinha até falado é a relação simbiótica com a mãe. O que é simbiose? É estar colado, ou seja, e eu acho uma coisa muito interessante que eu li de um artigo de um psicólogo, ele falou o seguinte, a necessidade da autorização dos pais para que as crianças tenham autonomia. Vou repetir. A necessidade da autorização dos pais para que as crianças tenham autonomia. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que eu possa falar sobre isso. Uma criança com 1 ano e 5 meses que chora para tudo. Oi, Vilma. A criança com 1 ano e 5 meses, é natural a criança ela não saber trabalhar ou não, tá certo? A birra, ela começa de 1 a 3 anos. Então, existe muito, Vânia, o que nós falamos sobre a personalidade. Hoje, estudos mostram que a gente nasce com a nossa essência, ou seja, a nossa personalidade associada ao meio ambiente na qual eu vim. Primeiro, qual é o primeiro meio ambiente? O primeiro meio ambiente é o útero, ou seja, as primeiras emoções que eu aprendo são as emoções as quais a minha mãe teve, ou seja, então são um conjunto, né, de situações. Agora, é natural, sim, são crianças mais emotivas, ou seja, tem crianças que são mais emotivas, tem crianças que são mais agressivas, tem crianças que são mais introspectivas, tem crianças que são de boa, mas o reverter esse comportamento é o trabalho ad contínuo, né, com essa criança. Agora, como ela tem 1 ano, Vânia, e 5 meses, trabalhar a 1 ano e 5 meses é trabalhar os pais, entende?
Ou seja, como que a comunicação entre os pais e essa criança, ou seja, ela tem uma personalidade mais emotiva, uma personalidade mais sensível, ver como essa mãe, principalmente, esse pai, e trabalhar de contínuo, né? Essa criança, porque tem crianças que realmente são sensíveis, mas isso é esperado, viu? Bom, Cristiane, aqui eu não falo sobre medicações, aqui é um canal só, meu bem, de comportamento. Isso é a nível de consultório, tá certo? Vinícius e Alice mandando um grande beijo. Beijo para vocês também, muito grande. Então, gente, há uma importância muito grande, sabe? Nessa capacidade, assim, dos pais de vencerem as próprias emoções e deixar os seus filhos serem independentes, mas olha só, com limites, que essa criança perceba que existe hierarquia, mas que essa criança perceba que ela começa a se perceber, se conhecer, se reconhecer através dos sims e através dos nãos durante o processo educacional. E eu pus aqui algumas dicas, né, para que a criança possa desenvolver a autonomia dela. Por exemplo, a criança poder escolher. Agora, sempre ela vai poder escolher? Não, mas quando ela puder, precisamos redirecionar o comportamento, não é sim, Vânia? Precisamos, mas isso é feito gradativamente. Nessa idade, é trabalhar principalmente os pais, né? Porque se essa criança, ela fica um tempo na escola, aí na escola ela é trabalhada, e como a sua escola, ela tem hoje um trabalho maravilhoso de coaching, né? Trabalhar esses pais também. Doutora Júlia está com 7 anos, ela não pega no sono na cama dela, dorme a noite toda na cama dela, mas não pega no sono lá. Alguma orientação? Olha, o ideal é ela dormir, ela adormecer no quarto dela. Esse é o ideal, tá certo? Porque o nosso cérebro ele pode estar desperto e ele pode estar dormindo. Ou seja, na verdade, se ela dorme, aí ela acha dormindo que está na cama do pai e da mãe. Então, o ideal é que você vá, ela durma, você vá no quarto dela, você converse, conta a história, tá certo? Mas evita, assim, deitar com ela, dormir com ela, porque senão, aí você só muda de situação, né? Ela precisa adquirir essa independência. Com 4 anos, trabalhar, ô Pauline, trabalhar autonomia em casa, oi Pauline, Pauline, dá o limite na hora necessária, ou seja, aquilo que a criança puder fazer, ela fazer. E aquilo que for não, gente, não. Só que tem crianças, Pauline, que são desafiadoras. São crianças, por exemplo, como tem crianças, como a Vilma falou, que são crianças que choram mais facilmente, também tem crianças que são mais desafiadoras. Essas crianças, elas dão mais trabalho, mas precisa persistência, determinação e equilíbrio da emoção dos pais. Exatamente, Vilma. A hierarquia, ela é fundamental. Por exemplo, quando eu vejo mães que realmente, como eu falei aqui, eu vejo que tem dificuldades, né? Por exemplo, de tirar uma chupeta, dificuldades de pôr na própria cama, dificuldades, a criança não pode chorar, então aquele cede tudo para a criança. Gente, isso é altamente, 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 altamente prejudicial para os filhos de vocês. Essas crianças, elas não estão sendo preparadas para a vida. São crianças que lá na frente vai sempre olhar como tudo fosse bullying com elas. Lá na frente, elas são crianças que elas vão ser insaciáveis, carentes, carentes de que alguém olhe. E, gente, a gente não vai estar com esses filhos a vida inteira, nem na escola. Então, são crianças que vão se tornar incapacitadas emocionalmente de vencer as próprias dificuldades emocionais, tá certo? Por coisa recebe logo um tablet de presente, sim, isso não é bom, o tablet de presente. Anticonvulsivante pode alterar o comportamento de uma criança. Águida, vê, não o anticonvulsivante só, isolado.
tá certo? Mas quando a criança precisa de um anticonvulsivante, ou seja, esse cérebro, ele já está trabalhando de uma forma atípica, tá certo? E quando eu falo aqui em termos de comportamento, lembra o que eu falei. Falo de crianças que não têm patologias associadas. Mas, por exemplo, tem crianças que têm o comportamento de oposição, desafiador de oposição, que são crianças que, por mais que precisem de medicação, são crianças que precisam do limite, mas são crianças que dão mais trabalhos. Eva, muito obrigada, Eva, querida. Você é muito amada, muito obrigada. Então, e hoje eu estava falando até com a minha amiga Eva, né, que quando vem o suicídio, que eu vou falar em uma próxima live, tudo não começou naquela semana, tudo começou lá atrás, quando essa criança ela não tem a capacitação de sobreviver às dificuldades, aos nãos da vida, ou seja, aos limites, tá certo? Algo que aprendi com a doutora, lugar de filha, no seu quarto, sua cama, e seguimos. Nunca tivemos problemas com a hora de dormir. Isso é muito bom para a criança e o marido agradece, né? Doutora, eu sempre penso que aquele comportamento foi aprendido e nós profissionais teremos que traçar estratégias para fazer novos caminhos, ativando novas conexões neuronais. Sim, Vilma. Na verdade, a criança, ela é um termômetro de nós pais. Óleos essenciais são usados para tratamentos de criança. Olha, eu não tenho experiência, eu não posso te responder, né? Crianças com teste de hiperatividade, teste de aprendizado. Eu não tenho experiência com o tratamento. E aqui eu não falo sobre tratamento, aqui é só sobre comportamento, tá certo? Esse é um canal no qual eu falo comportamento. Aqui eu sou a coach, né, de pais e crianças, tá certo? Te amo, Cris, também. Ângela, minha irmã, linda. Bem-vinda, maninha, querida. Então, gente, uma outra coisa, né? Uma das coisas que eu falei para o desenvolvimento da autonomia da criança é ela poder escolher. Mas ela escolheu o quê? A roupa que ela quer agora. Ela vai para um casamento, ela quer ir com a bermuda? Não. Mas no momento que ela pudesse escolher a roupinha dela, por que não escolher? Ela queria escolher o livro que ela quer ler. Aí, de repente, ela quer ler um livro, aí a mãe diz assim, esse aqui é melhor. Tá certo? Não, a criança, o que ela puder, o que for viável, gente, permitir que ela faça. Porque aí ela vai perceber assim, olha, eu posso. Entende? Porque nessa criança, eu sempre falo isso, ela cresce cronologicamente, mas ela não cresce neuroemocionalmente, psicologicamente. Segundo ponto, para que essa criança ela adquira autonomia, capacidade de trabalhar a frustração. Como é que a gente trabalha a frustração? Eu sempre pergunto assim, Vilma Farias, doutora, temos que dar escolhas limitadas? Sim, porque a depender da idade sempre, né? Isso é interessante, Vilma, que você falou. Escolhas limitadas, porque, na verdade, a criança, a depender até da idade, mesmo adolescente, não tem maturidade, não tem algumas vivências, tá certo? Então, gente, eu sempre digo, olha, diz que o ser humano tem livre-arbítrio. Eu gostei dessa, viu, Vânia? Ouviu, Vilma? Diz que assim, que o ser humano tem um livre-arbítrio, né? A gente tem. Mas vocês já perceberam que o nosso livre-arbítrio, ele tem um limite? Que a gente não faz tudo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, a gente não tem tudo o que quer. E olha, e se assim fora, a gente não ia nem nós adultos percebermos a capacidade que nós temos de nos superarmos as nossas, entre aspas, fragilidades, as nossas, entre aspas, incapacidades. Se a vida não colocasse a gente para lutar por um ideal, ou seja, pai e mãe, qual é o grande ideal? Não é o filho? Não é assim trabalhar cansado? Não é deixar de fazer às vezes as coisas por si para dar esse filho saúde, escola, bem-estar? Não é? O pai e a mãe não deixa de fazer às vezes muitas coisas para estar ao lado desse filho, então.
O nosso realmente, todos nós seres humanos precisamos de limites, tá certo? Poliana, tá certo. Então, a capacidade dessa criança, ela lidar com a frustração. Ou seja, ter essas escolhas, lógico, com limites. E, gente, não... Olha, eu vou dizer uma coisa muito interessante, e talvez isso dê até alguns questionamentos. Não criticar, não. Por exemplo, vocês vão no meu consultório, aí eu critico vocês. Aí eu digo assim, mas você não sabe fazer isso? Como você fez isso? Imaginem eu fazendo isso com vocês. Agora, uma mesma dificuldade que vocês têm, imagine eu dizendo assim, olha, você tendo esse comportamento, pode acontecer isso, isso e isso. E eu sou a pediatra do filho de vocês. É mais fácil vocês se sentirem acolhidas e querer nova orientação e sentir aconchego da segunda forma ou da primeira. Então, nós não somos o nosso erro, tá certo? A criança não é desarrumada. A criança não é desorientada. Naquele momento, ela não teve X habilidade de forma consciente ou mesmo inconsciente. Exatamente. Ô, Vânia, bem-vinda. Exatamente. É o não julgamento, tá certo? Pauline, Sofia, quando recebe um não e se sente frustrada, ela diz que vai embora de casa. Gente, essa Sofia. Olha, se eu disser a vocês que eu pequena uma vez, eu falei isso para minha mãe, sabe? Eu disse a ela assim, que eu ia embora de casa. Aí ela disse assim, que eu podia ir. Aí eu parei. Aí eu pensei, mas e para onde eu vou? Aí a minha mãe falou assim, minha filha, quer que eu arrume a sua malinha? Aí eu fiquei pensando, aí comecei a chorar. Porque eu fui muito teimosinha, sabe? E é muito engraçado, né, Pauline? É só conversar com ela e falar o porquê, o motivo agora, sempre fazendo perguntas, né, para ela, qual é a melhor solução, o que é o ideal, tá certo, doutora Jane? Kátia, querida, muito bom ver você aqui. Doutora, com as escolhas limitadas, as crianças percebem a hierarquia, mas ainda acham que estão escolhendo. Por exemplo, você quer comer banana ou maçã? Exatamente, Vilma. Ou seja, quando essa criança ela tem uma capacidade de escolha, mas para aquilo que deve ser, isso é muito importante. Segundo ponto, autoconhecimento e autoconfiança. Então, como é que a criança vai se conhecer? Ela vai se conhecer se ela tem o limite, ela conseguiu vencer, ela conseguiu fazer algumas coisas que os pais deixaram, volto a dizer, de acordo com a idade, de acordo com o limite, de acordo com regras e valores que são inerentes de cada família. Marta Souza, como identificar a depressão infantil? Vemos muitas crianças se mutilando, como agir? Marta, esse é um ponto que é mais... tem a ver, mas assim, não está dentro desse contexto hoje, e eu posso falar em uma outra oportunidade por causa do tempo, tá certo? Mas eu vou falar, pode ser um tema que eu posso colocar. O próximo vai ser, depois de mais uma live, o próximo vai ser o suicídio, e depois eu posso falar sobre a depressão. Outra coisa é a comunicação. Gente, essas crianças, elas precisam ser ouvidas, tá certo? Por exemplo, um bebê, qual é a forma que ele tem de falar? É o choro, na hora que ele tem as necessidades dele. Então, como que eu ouço? Como eu olho essa criança? Né? Como eu aconchego essa criança? Qual é a necessidade maior que ela está tendo quando é bebê? Essa criança que vai entre 1 e 2 anos, é uma criança que faz birra, que se joga. Na verdade, ela não está sabendo trabalhar, ela ainda não tem a capacitação de trabalhar aquela emoção, tá certo? Dá o limite, mas ouvir, deixar ela falar.
e fazer perguntas, entendeu? Para que ela vá chegando, não de forma assim consciente, raciocinada, tá certo? Mas que ela vá chegando junto com você, elas vão começando a fazer, como diz a Vilma, coligações neurológicas, cerebrais e emocionais, para que ela perceba o que precisa ser feito, mesmo que ela chore, tá certo? Mas aconchegar, né, essa criança. E eu achei uma coisa aqui muito interessante, que é crianças com autonomia. Elas aprendem a fazer escolhas, elas aprendem a ter foco, elas aprendem a ter metas e elas aprendem a superar as dificuldades, tanto delas como da escola e mesmo da família. Vilma, doutor, o julgamento prejudica a conexão mãe e filho? Sim, nós falamos agora sobre o não julgamento, realmente, né? Ou seja, quando nós cometemos um erro, na verdade, eu vejo muito no Face assim, muitos julgam você e não sabem a sua história, não julguem os outros pelo que vocês veem, e é uma verdade, né? O não julgamento, eu posso dizer uma coisa para vocês, gente, o não julgamento, isso não tem nada a ver com religiosidade, que eu vou falar para vocês. Mas, gente, o não julgamento é uma caridade. E não é fácil nós, como adultos, não julgarmos. E tem uma coisa muito interessante, nós adultos nos julgamos muitas vezes de forma muito dura. O não julgar não quer dizer que a gente concorde com tudo, é simplesmente não julgar. E quando a gente aprende a não julgar uma criança e a compreendê-la na essência, nós começamos a aprender a trabalhar a nossa criança interior, que a nossa criança, em algum ponto, a nossa criança interna, ela é também sofrida, tá certo? Doutora, mesmo com regras e horários, o tablet tem sido um problema. São gêmeos e luta todo o tempo por autonomia. Não tem sido fácil. Cíntia, veja, tem situações, minha filha, que não tem jeito não, tem que dar limite. Entende? Vê, por que é que ele tem esse tablet hoje? Porque foi dado. Por que é que está muitas horas hoje? Porque foi deixado. Então, esse cérebro aprendeu isso. E eu já cheguei a falar, né, sobre os riscos, os vícios que o tablet dá. Então, não só com tablet, com televisão, com brincadeiras, o limite vocês precisam dar. Gente, não tem fórmula. Não tem fórmula. Isso requer o quê? Dizer, isso requer, às vezes, choro deles, persistência, mas vai requerer muito mais de vocês. A tenacidade, a força interna, emocional, e mostrar que existem regras nessa casa, porque se eles não tiverem regras em casa, como eles vão ter na escola? Como eles vão ter na sociedade? Como eles vão ter foco? Como eles vão se achar capacitados, se eles não tiverem? E olha, Cíntia, volto a dizer, embora seja difícil nessa fase, é mais fácil, minha filha, que mais tarde. E o julgamento prejudica a autoestima, prejudica-se. Então, veja, no momento que aquela criança puder engatinhar, deixar engatinhar, no momento que aquela criança puder calçar a própria meia, calçar a própria meia. Gente, como é importante a criança arrumar a própria cama. Como é importante a criança pegar roupinha suja, colocar no cesto. Como é importante essa criança, assim, olha, enquanto a mãe dá comida, a criança também pega com a colherinha e põe na boca. Pega a comida, então põe um prato dela, um pratinho dela, mas você pode ajudá-la a comer e depois ela comer sozinha. Como é importante essa criança escolher um livro para ler, como é importante essa criança escolher a roupa que ela se sente bonita. Agora, não é interessante uma criança querer, assim, escolher que eu quero dormir meia-noite no tablet, não. Tá certo? Ah, eu posso comer a hora que eu quero, do jeito que eu quero e o que eu quero. Também não. Ah, eu vou em uma festa e eu quero ir de sandália havaiana. Também, vocês entendem o que eu estou falando? Tudo de acordo com a sua idade. Mas volto a dizer, qual é o lema da família de vocês? Como vocês querem esses filhos?
Não é só, ver, os filhos, eles não são nossos. E o desfraude, quando? Veja, o desfraude, ele vai, depende muito, assim, a partir de 2 anos e meio, mais ou menos, antes disso é precoce, mas aí é um outro tema, tá certo? Muito obrigada, gente. Bom, gente, vamos encerrando, então, essa live. Quero agradecer muito, 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 muito a presença de vocês e agradecer profundamente a confiança e eu espero realmente, sinceramente, estar contribuindo para a história de vocês, para o crescimento dessas crianças, tá certo? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima semana, tá bom? Beijo para todos.